Amém. 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 Mateus 11, versículo 28. Podemos ler? Amém. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, amém. O chamamento para essa reunião, o convite que nós recebemos, o convite que nós levamos, ele tem um título muito sugestivo. Ele diz: Jesus, a solução para todos os nossos problemas. Senhor Jesus. Irmãos, no nosso viver diário, na nossa vida cotidiana, muitas vezes nós maximizamos os problemas e não olhamos para Deus com os olhos e com o coração para enxergar a grandeza do Deus que nós servimos e do Deus que se coloca para cuidar de nós. Deus é muito grande. Deus é infinito. E muitas vezes eu maximizo, aumento os problemas e diminuo a grandeza de Deus. Na maioria das vezes, eu dou mais ênfase ao problema do que a grandeza do poder de Deus. Deus é muito grande. O amor de Deus é infinito, é imensurável. E eu olho para aquele ínfimo problema e faço dele um gigante. E ele passa a ser o que governa a minha vida. E não mais eu consigo olhar para a grandeza de Deus. Não mais eu consigo olhar para a direção, para aquilo que Deus está trazendo para a minha vida, para a palavra que tem sido falada, para alguém que chega perto de mim e vai direcionar, vai me falar algo para me ajudar, para me direcionar de acordo com a vontade de Deus, mas eu sou governado pela dificuldade, eu sou governado pelo problema. Tem uma história na Bíblia que diz muito a respeito de nós. A história de Davi, nós não vamos discorrer sobre essa história, mas eu queria citar para os irmãos, porque eu sinto que é muito pertinente e diz respeito à nossa realidade. 1 Samuel, capítulo 16, depois os irmãos vão ler em casa. Nós vamos só abrir para a gente acompanhar aqui rapidamente. 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou falar rapidamente sobre a história. Queria que os irmãos se situassem onde está a história e depois vocês podem ler. O Senhor falou com Samuel que iria passar o trono de Saul. E disse a Samuel: vai, que eu vou te mostrar quem você vai ungir. Samuel se encheu de medo, porque ele tinha temor pelo rei, tinha temor por Saul, mas ele fez segundo o Senhor havia ordenado. E chegando lá, no versículo 6, ele fala... o versículo 6 fala: sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O versículo 7 fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Irmãos, o Senhor não vê como vê o homem. Então, talvez você esteja aqui essa noite, cheio de acusações, falando, mas eu sou assim, eu sou assado. Mas eu quero te dizer essa noite, que o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não te vê nem mesmo como você se enxerga, mas o Senhor vê o seu interior. Se você está aqui essa noite, é porque o Senhor vê o seu interior. E Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece o mais profundo do seu ser e Ele sabe a sua necessidade. Por isso o Senhor te trouxe aqui essa noite. Senhor Jesus. E assim, o pai de Davi fez passar todos os filhos diante de Samuel. E nenhum deles o Senhor confirmou a Samuel que era ungido. E Samuel pergunta então para o pai de Davi, você tem mais algum filho? Ele fala, eu tenho um rapazinho, um jovenzinho, que está apacentando as minhas ovelhas. Então vai e chama ele. E aí ele trouxe então a Davi. No versículo 11 ele fala, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unjo, pois este é ele. E aí Davi foi ungido. Davi foi ungido. E aí, a história da sequência, o exército de Israel, ele é desafiado pelos filisteus, irmãos conhecem a história. Golias se levanta, Golias afronta Israel, Golias afronta o exército do Deus vivo, e ninguém se levanta para confrontar Golias. Golias era um problemão. Golias era um gigante, vestia uma armadura, carregava uma lança que a Bíblia fala que era como o eixo de uma carruagem, né? Era um eixo muito grande. Ele era um problemão. Ele era um problema muito grande. Mas Davi, diante daquele problema, ele se prontifica. Ele fala, eu vou enfrentar Golias. E aí, Saul, ele diz para Davi, mas você não tem condições de enfrentar Golias. Você é apenas um rapaz. E ele é treinado desde a sua mocidade. Davi fala, você está enganado. Eu já matei um leão e eu já matei um urso. Quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, um dia apareceu um leão ou um urso, e eu o persegui, e eu matei o leão. E depois eu matei um urso também. Ou seja, irmãos, trazendo isso para a nossa vida, às vezes vão se levantar problemas, talvez não problemas do tamanho de Golias, mas problemas menores, mas não de menor importância, porque matar um leão não é fácil. Existe um ditado aí no mundo que diz que nós temos que matar um leão por dia, né? E de fato nós matamos um leão por dia, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Pela força do Senhor nós matamos um leão por dia. E Davi foi treinado naquela situação, não cuidando dos seus próprios interesses, mas cuidando do interesse do pai, porque as ovelhas eram do seu pai, não eram dele. E mesmo assim, ele cuidava das ovelhas do seu pai com todo esmero, todo cuidado. E ali, naquele cuidado, diante daquelas adversidades, diante daquela experiência, ele teve a oportunidade de ser treinado. E ele matou um leão e ele matou um urso. E aí, quando ele enfrentou um problema maior, que era Golias, que ninguém quis enfrentar, porque todos temiam, porque de fato era um grande problema, era uma dificuldade que aos olhos humanos era impossível de se transpor,
Porque Golias, ele não desafiou o exército, ele desafiou um homem. Mande-me um homem para duelar comigo. Depois vocês leem a Bíblia. Ele não desafiou o exército, vem todo o exército contra mim que eu vou eliminar todo mundo. Ele desafiou um homem. Levante-se um homem no meio do exército de Israel e venha duelar comigo. E ninguém se levantou. Mas Davi, na força do Senhor, Davi se apresentou. Aleluia! Irmãos, as dificuldades, as adversidades, os problemas, eles são para nos treinar. Eles são para nos aperfeiçoar e nos conduzirem até o Senhor. E na força do Senhor, nós temos força suficiente para poder vencer esses inimigos e vencer essas dificuldades. Vencer os problemas. Por isso, o versículo que nós lemos, vinde a mim. O Senhor não quer que nós enfrentemos os problemas sozinhos. O Senhor está conosco para nos ajudar, nos orientar e nos capacitar a vencer essas dificuldades. E se vocês continuarem lendo, vão ver que Davi venceu Golias, não com espada, mas com uma pedra e uma funda. E na força do Senhor, ele trouxe a honra para Israel. Então Davi não olhou para aquele problema como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. Talvez você está aqui essa noite e você esteja olhando para os seus problemas todos os dias como grandes dificuldades, como coisas que têm te colocado para baixo, mas eu quero te dizer, nós precisamos levantar as nossas cabeças e enfrentar os nossos problemas na força do Senhor. Sozinho, de fato, irmãos, nós não conseguimos. Sozinhos é impossível. Davi, ele não enfrentou Golias sozinho. Ele só enfrentou Golias porque ele era um ungido do Senhor. Ele tinha o Espírito. E ele tinha plena convicção de que era possível vencer aquele problema, que era possível vencer aquele gigante. Então eu quero te dizer essa noite, seja qual for o seu problema, é possível você vencer o seu problema. É possível você vencer essa dificuldade. Não sozinho. Nós precisamos do Senhor. Precisamos caminhar junto com o Senhor. Esse versículo que nós lemos, de Mateus 11, o versículo 28, vamos voltar lá? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vinde a mim. Amém. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Os irmãos sabem o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Alguém sabe? Poucas pessoas sabem, né? Eu conheço jugo porque cresci, a minha infância foi na roça, assim, junto com meu pai, né? Eu não morava na roça, mas eu estava sempre na roça com meu pai. E o jugo é algo que é usado em animais de carga, para atrelar um ao outro. E eles nunca colocam dois animais experientes. Sempre é um que já tem uma certa experiência com um mais jovem que precisa ser treinado. O jugo do Senhor, para nós, irmãos, é para nos treinar. Se eu sou muito rápido, o Senhor quer me tornar um pouco mais lento. Se eu sou muito lento, o Senhor quer me fazer um pouco mais rápido. Se eu olho para uma dificuldade que está no caminho, e eu acho que aquela dificuldade, aquele problema, ele é intransponível, o Senhor, com toda a sua humildade, o que fala aqui? Aprendei de mim porque sou manso e humilde.
com toda a sua humildade, com toda a sua mansidão, o Senhor me mostra que é possível transpor aquela dificuldade. Mas por quê? Porque eu tomei o jugo do Senhor. E eu estou caminhando com o Senhor. Irmãos, a minha família, nós vivemos a vida da igreja há mais de 20 anos. Não foram poucas dificuldades. Não foram poucos problemas que nós enfrentamos. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para você que eu estou aqui porque eu tomei o jugo do Senhor. E eu tenho tomado todos os dias esse jugo na minha vida. Porque para nós sozinhos, irmãos, é impossível transpor os problemas e as dificuldades sozinhos. Nós ainda somos muito imaturos, ainda somos muito rápidos, ainda achamos que temos solução para tudo. Eu preciso aprender a exercitar a humildade, exercitar a mansidão, exercitar a minha fé. Há uns dias atrás, tendo comunhão com os irmãos, eu ouvi uma palavra que me encorajou muito sobre a fé. Talvez você esteja aqui essa noite, não esteja muito familiarizado com essa questão da fé. Essa questão de entregar a sua vida a alguém para que alguém cuide da sua vida. Como assim? Nós queremos apresentar para você aqui essa noite essa pessoa que vai cuidar de você. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Esse manso e humilde. Mas também esse que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu as adversidades. E hoje ele te convida a tomar o jugo e caminhar junto com ele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, na nossa luta diária, o inimigo, ele não dá trégua. Ele a todo tempo, ele vai colocar adversidades, ele vai colocar dificuldades para que você desista. Mas se eu tiver firmado no Senhor e na força da fé, eu consigo superar as adversidades. E voltando à questão da fé, eu ouvi uma palavra e me encorajou muito. O que é a fé? A fé, ela é mais do que um ato só meu. A fé, ela foi expressa ali nessa colocação como alguém que está se afogando. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que se afogam, é terrível, né? Porque o fato de se afogar diz que você está num lugar, num ambiente que não é o seu ambiente, você está dentro da água, nós não fomos feitos a ficar dentro da água, né? E sem o controle da situação, porque se eu estou afogando é porque eu não sei nadar, ou porque algo aconteceu, então eu estou sem o controle da situação, mas ainda assim, com todas as minhas forças, eu tento sobreviver. E eu balanço os braços, eu balanço as pernas, eu tento sair, eu tiro a cabeça para fora d'água, e aí a água me engole de novo, e eu vou lutando enquanto eu tenho forças. Eu luto. Até o momento que a força se esvai. Porque chega um momento que nenhum ser humano consegue. Nesse momento é a hora de exercitar a fé. Nesse momento é a hora de se agarrar aquela mão. Vocês lembram quem recebeu o convite aí? Acho que a maioria dos irmãos receberam, né? O convite para a reunião. E aquela mão entrando dentro da água, ela representa isso. Quando você vê algo, quando você vê uma ponta de esperança, e aí você une todas as suas forças, mas não para sair daquela situação pela sua força natural, mas porque você viu uma ponta de esperança, você sabe que aquela mão ali, ela vai te tirar de dentro da água. Então essa mão ali, irmãos, é o Senhor. Essa mão ali que aparece para nos resgatar no momento que você está afundando,
ela é o Senhor. E muitas vezes o Senhor permite que nós desçamos até o fundo do poço para mostrar que em nós não há força alguma. Às vezes eu estou lutando há anos com uma situação, mas eu não entrego nas mãos do Senhor. Eu tento com o advogado, eu tento com o meu amigo, eu tento com o juiz, eu tento com o promotor, eu tento com o médico, eu tento com o especialista, mas eu não vou ao Senhor. Eu tento resolver com todas as minhas forças, mas eu não vou ao Senhor. E a Bíblia, irmãos, ela tem várias. O Senhor mostra várias situações. A filha de Jairo, quem lembra? Com certeza Jairo já tinha tentado muita coisa antes de ir até o Senhor. Ele era um homem de posse. Ele deve ter tentado médico, curandeiro, benzedor, deve ter tentado tudo. Gastou dinheiro. Quantos a gente viu na Bíblia que gastaram dinheiro? A mulher com fluxo de sangue gastou tudo que tinha. E quando ela viu uma ponta de esperança, ela exercitou a fé. E ela tocou no Senhor. Jairo a mesma coisa. Foi atrás do Senhor. Quando já não havia mais esperança, a filha dele tinha morrido, né? A filha já tinha morrido. Ele falou, minha filha morreu. Eu tentei de todas as formas, eu fiz tudo que eu podia. Mas tem um tal de Jesus. Tem um tal de Jesus. Eu vou atrás de Jesus. Jesus vai trazer minha filha de volta. E ele foi atrás de Jesus e creu. E isso foi imputado por fé. E o Senhor ressuscitou a filha dele. O Senhor curou aquela mulher com fluxo de sangue. E o Senhor vai te curar essa noite, irmão. O Senhor vai te trazer de volta. Você pode estar mergulhado, seja onde for. Eu creio que o Senhor vai te trazer de volta. Porque o Senhor está aqui essa noite para te chamar. Para te chamar para a vida. Para te tirar da morte. O mundo, ele vem nos engolir. Ele quer nos submergir. Quantas vezes nós já ouvimos que o mundo, ele é como um mar que quer nos engolir. E a igreja é como uma arca para nos salvar. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Oi. Amém. Então a imagem está aí, né, irmãos, do convite para quem não viu, a mão, né, para ilustrar um pouco aí do que nós falamos. Senhor Jesus. E esse sentimento, irmãos, que nós temos, é um sentimento comum a todos nós, porque todos nós, quer tenhamos o Senhor ou não, nós passamos por dificuldades e passamos por problemas. E às vezes nos sentimos desamparados, nos sentimos que não estamos sendo cuidados, que não estamos recebendo resposta. João, vamos abrir no Evangelho de João. Aleluia. Um versículo que todos nós conhecemos. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma questão de crer. Exercitar a nossa fé. Crer nesse nome, crer nessa pessoa maravilhosa, nessa pessoa que foi dada a nós por Deus. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se limitou na pessoa de um ser humano durante 33 anos e meio e viveu nessa terra para mostrar para nós a grandeza do amor de Deus pelo ser humano. E ainda assim eu me sinto desamparado. Irmãos, precisamos voltar o nosso coração e a nossa visão para Deus. Ver o tamanho do que o Senhor fez por nós.
o tamanho do que Deus fez por nós em dar o seu próprio Filho como sacrifício por nós. Deus sacrificou o seu próprio Filho no nosso lugar. Quem tinha que ter sido sacrificado ali tinha sido eu e você. Nós éramos indignos, mas o Senhor nos fez dignos por meio da morte e ressurreição do Senhor. Hoje, no domingo, nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor, com os símbolos, como os irmãos colocaram aqui para nós. E o Senhor deu essa ordenança para nós, que até que Ele volte, nós lembremos desse sacrifício, porque é isso que vai conduzir a nossa vida, é isso que vai nortear o nosso viver. Saber que teve alguém que se entregou por nós e que eu não estou sozinho. E o que o Senhor quer dizer para você essa noite, amado, que você não está sozinho. Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o Senhor quer para você essa noite. O Senhor quer te dar a vida eterna. O Senhor quer que você pare de olhar para os seus problemas como um gigante e olhe como uma oportunidade. Senhor, muito obrigado. Que oportunidade o Senhor me deu de me voltar ao Senhor, de te conhecer, de exercitar a minha fé, de receber essa herança maravilhosa, de me tornar um filho de Deus, de me tornar alguém que é cuidado por Deus, de fazer parte dessa família maravilhosa que é a igreja. Irmãos, estar aqui todos esses anos não é pela minha força natural, mas é porque a igreja tem sustentado a minha família, tem sustentado a minha casa. Tomar o jugo também não é estar sozinho. Tomar o jugo também é tomar coletivamente, porque sozinhos é muito difícil, irmãos. Eu vou tomar o meu jugo com o Senhor na minha casa. Você vai afundar. A gente precisa da coletividade. A gente precisa da experiência. Estava tendo comunhão com o irmão esse final de semana, dizendo, e na nossa comunhão, falando quão é importante, irmãos, falar para as pessoas da nossa experiência de vida. Porque a nossa experiência de vida, para nós que cremos no Senhor e temos o Senhor como alguém que conduz a nossa vida, que dita aonde nós vamos pisar, o que nós vamos fazer. Quando eu mesclo essa experiência, essa palavra com a minha experiência de vida, isso se torna uma experiência de vida para outras pessoas. As pessoas precisam tocar na palavra, precisam conhecer a palavra, mas precisam tocar em experiências de vida. Precisam ver a vida do Senhor sendo trabalhada em cada um de nós. E você também, e eu também preciso ver a vida do Senhor sendo trabalhada em cada um dos irmãos. Por isso é tão importante, irmãos, as reuniões da igreja. Por isso é tão importante estar juntos. Por isso os irmãos lutam tanto, labutam tanto, se esforçam tanto por unir os jovens, os da melhor idade, os casais, as irmãs. Isso não é em vão, irmãos. Isso é para que nós tomemos o jugo juntos, para que nós aprendamos com o Senhor. Então é muito importante. Um primeiro passo na sua vida que não conhece o Senhor é crer. Mas depois é caminhar com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aí você vai ter êxito, aí você vai ter vitória. Aí você vai conseguir passar pelos problemas, pelas dificuldades. Porque sozinhos, irmãos, é impossível. Sozinhos eu digo para vocês que é impossível. Senhor Jesus. Quero ainda ler com os irmãos Provérbios capítulo 3. Senhor Jesus. Provérbios capítulo 3, versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço. Escreve-os na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração.
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse é o Senhor. Essa é a palavra. Essa é a comunhão do Evangelho. Irmãos, ele endireita as nossas veredas, endireita os nossos caminhos, traz solução para os nossos problemas. Nós poderíamos, irmãos, ficar aqui a noite inteira falando de problemas, mostrando os problemas, mostrando as soluções, mostrando que os nossos problemas são os mesmos problemas que os personagens da Bíblia viveram aqui há 2.000, 3.000 anos atrás. Os problemas do ser humano são os mesmos, mas a solução é uma só: Jesus. Se eu tenho Jesus, se eu tenho a vida de Deus, irmãos, os problemas, eles vão se tornar, vão aparecer para mim em menor importância. É como a graça. Certa vez um irmão também foi questionado sobre essa questão da graça. O que era a graça? O que é a graça? O que é receber o Senhor? O que é ter o Senhor? O que é exercitar a fé? O que é viver essa vida? Os problemas, irmãos, as adversidades, elas vão surgir. São pedras no caminho que vão existir, não vão deixar de existir. Eu não estou aqui essa noite dizendo para você que você vai crer, você vai aceitar o Senhor e os seus problemas vão acabar aqui hoje. Eles não vão acabar. Mas todas as vezes que surgir um problema diante de você, o Senhor vai elevar o nível da água. É como se você estivesse num barco, dentro de um rio, cheio de pedras. As pedras são a dificuldade, são os problemas. E aí, a estratégia não é ficar desviando das pedras, mas é orar ao Senhor, exercitar a fé e pedir ao Senhor que eleve o nível da água. E nós vamos passar por cima desses problemas, irmãos. Vamos passar por cima das dificuldades. As dificuldades vão estar aí, irmãos. Elas vão continuar existindo. Enquanto houver essa terra, enquanto existir essa terra, enquanto não passar essa terra e não passar esse céu, dificuldades, problemas, eles vão estar aí. Mas nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, eleva o nível da água. Eleva a minha graça, Senhor. Me ensina a viver por meio do Senhor, a colocar o meu coração no Senhor, a te ouvir mais, a tomar o seu jugo, a caminhar com o Senhor, a caminhar com os irmãos, para que essa seja a minha experiência, que todas as vezes que eu ver uma pedra no caminho, o Senhor possa elevar o nível da água e me fazer passar por cima da dificuldade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Como eu disse, irmãos, podemos ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Mas o Senhor, Ele tem um propósito aqui essa noite. E eu queria, ainda essa noite, conhecer aqueles que estão nos visitando. E não só conhecer você que está nos visitando, mas dizer para você que essa é a sua oportunidade de confessar o Senhor, de receber esse Senhor na sua vida, para que o Senhor possa te ensinar com o jugo dele, para que o Senhor possa te trazer para perto e te mostrar que as adversidades elas vão estar diante de você todos os dias, mas que Ele está com você para te ajudar a transpor essas dificuldades, essas adversidades. E eu ainda queria ler um texto com vocês. Romanos, para mostrar para você a maneira prática. Romanos, capítulo 10. Senhor Jesus. Versículo 6. Mas a justiça, decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos.
Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Isso é a maneira prática. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então eu queria te convidar essa noite, você que está aqui nos visitando. Talvez você ainda não conhece o Senhor. Talvez você ainda não confessou o Senhor na sua vida. Eu estou propondo aqui a você um milagre imediato, que todos os seus problemas eles vão sumir aqui agora. Mas uma coisa eu te garanto, se você tomar o jugo do Senhor, as adversidades e os problemas eles se tornam mais leves. Caminhar juntos é mais fácil do que caminhar sozinhos, irmãos. Então eu te convido essa noite. Se você está aqui nos visitando pela primeira vez, nós queremos orar por você. Nós queremos orar com você, para que você receba o Senhor e para que você caminhe junto conosco, para que nós possamos juntos enfrentar as adversidades e os problemas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus.